Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Uma ótima semana a todos vocês, com Deus, proteção, acima de tudo, não é? Na semana passada, nós encerramos, aliás, muito mal a semana, quando tivemos a notícia do Jamil, né? Direto de Genebra, dizendo que nós tivemos os 2 últimos dias de maiores casos em todo o mundo da Covid. Então, nós batemos mais de 500 mil de casos no mundo em 2 dias, sendo responsáveis por isso 4 países: Estados Unidos, para variar a gente do Brasil, não é? Índia e Rússia, onde estariam os maiores casos. Nesse grupo é que estaria o maior número de casos, por isso uma atenção especial de todos nós. Aqui no Brasil a gente sabe que essa doença deve ter levado muito mais vidas do que 70 mil pessoas, deve ter muito mais contaminados que 2 milhões de cidadãos, não é? Deve ter muito mais gente contaminada do que já anunciaram. Como em qualquer lugar do mundo, a notificação não é correta, não é exata. Não foi feito o sistema de testagem, como a Coreia do Sul chegou mais próximo de fazer isso, como a Coreia do Sul fez, os países asiáticos fizeram, e ali você tem mais ou menos um número de casos que pode ser mais confiável, casos e mortes, não é? Aqui não, aqui morreu muito mais gente do que a gente imagina, e tem muito mais gente contagiada do que a gente imagina. O próprio Estado não cumpre aquilo que manda cumprir, não respeita o distanciamento social dentro do transporte coletivo, e é uma pena mesmo, viu, que eu não vejo muita condição, mesmo inaugurando ciclofaixa, de se usar tanta bicicleta como usam na Europa, para o sujeito ir trabalhar. Porque muita gente que mora perto do trabalho poderia até usar a bicicleta para o transporte da sua casa até o trabalho, dependendo da distância, ou dependendo da condição física também de quem usa, não é? Não é todo mundo que vai poder subir numa bicicleta sem condição física de usar a bicicleta e chegar até o seu trabalho. Chega no trabalho, você não está preparado para começar a trabalhar, porque tem um lugar especial para você tomar banho, para você tirar a roupa suada e botar uma outra roupa para começar o seu trabalho. Não tem estrutura, isso aqui no Brasil tem que ser implementado com calma, com tranquilidade. Foi uma bobagem que o Haddad fez, distribuindo ciclofaixas por todas as cidades, não é? Mas são utilizadas por toda a cidade, inclusive nas periferias. Da forma com que foi colocado, eu não sou contra a bicicleta, eu acho até legal a bicicleta. Isso é cultural na Holanda, isso é cultural em Paris, enfim. Em vários países as pessoas já utilizam a bicicleta. Na China, por exemplo, os caras usam muito a bicicleta, mesmo para trabalhar, porque tem condição no trabalho de você chegar, tomar um banho e tal, não gasta combustível, você faz exercício e tal, é tudo muito legal. Só que no Brasil, as ciclofaixas foram colocadas aí pelo Haddad na porta da sua casa, sem que você fosse perguntado se você queria ciclofaixa. Então teve cara que tomou multa só por entrar e sair de casa. Mas você estava na ciclofaixa. Como que eu estava na ciclofaixa? Não, você estava, realmente eu estava. Mas como é que eu vou entrar e sair de casa se você passa uma faixa vermelha na frente da minha casa? E está mais do que claro também que na frente da casa de muitos, mas muitos caras que compunham a prefeitura, que eram militantes aí do PT, não tinha ciclofaixa. Tinha no bairro inteiro, mas não tinha na frente da casa dos caras. Então, que é legal, a bicicleta é legal, bacana, é um transporte que eu realmente acho legal, você pode se usar, mas não numa cidade como São Paulo, que você convida o cara a bailar com a morte. A ciclofaixa ela é colocada, às vezes, em bairros de periferia, no meio de um trânsito simplesmente absurdo. Trânsito de veículos pesados, e como já aconteceu, você cada vez mais estimulando o uso da bicicleta vai expor o ciclista
a ser morto ou a ser atropelado, porque os caras não respeitam ninguém, não respeitam moto, não respeitam outros carros, vão respeitar ciclista. E não é questão de, mas eles estão errados. Acontece se o cara errado, mesmo errado, não te respeitar e você estiver numa bicicleta, quem vai levar pior é você. Isso é uma questão óbvia, né? E teve ciclofaixa feita no meio de avenida perigosíssima, com trânsito pesado, quase que passando de trânsito de caminhões que iam para a estrada. Então, tem que ser repensado, pensado 40 vezes. Tem uma ciclofaixa a ser utilizada aqui na Marginal do Rio Pinheiros, que eu imagino um absurdo que seja, num dia de calor seco como hoje, o mau cheiro daquele rio. Só as capivaras que conseguem sobreviver nesses rios aí. Eu tenho a impressão que essas capivaras são meio que robôs aí que a prefeitura deve fazer para dizer que tem vida ainda naquele rio, completamente morto. Mas a ciclofaixa ali do lado, imagina, o cara andando de bicicleta num mau cheiro terrível. Então, eu acho que tem que ir com calma com bicicleta. A gente tem que ter leis que favoreçam o ciclista para que ele não seja atropelado, e o traçado dessa ciclofaixa tem que prever pelo menos um obstáculo físico que te impeça de ser atropelado, e também o traçado não pode ser o traçado absurdo que eu me lembro de uma ciclofaixa no meio de uma avenida movimentada de carga pesada, né? Ônibus, caminhões e que tais, né? Caminhonetes e tal, e todos carregados, e ali no meio uma ciclofaixa. A mesma coisa acontecendo no centro de São Paulo, que você vê um trânsito intenso e violento, né? São acidentes todas as horas acontecendo, atropelamentos acontecendo toda hora, e de repente aqueles semáforos que você não entende direito ainda para o ciclista, e as pessoas acabam cometendo absurdos e atropelando gente que está usando a bicicleta. Eu não sou contra a bicicleta, eu acho legal pra caramba a bicicleta, mas para você convidar o cara para andar de bicicleta na rua, você tem que dar segurança ao cara, senão você vai convidar o cara a dançar com a morte, que é o que muita gente já faz no país só de sair de casa. Bom, o assunto principal do dia é a reação daquele desembargador, que eu nem sei o nome, nem quero saber o nome, que partiu para uma discussão ignorante, absurda, reprovável, né, inaceitável, quando quis dar uma carteirada em cima de um coitado de um policial que já ganha mal pra caramba. A polícia já ganha mal e é humilhada todo dia. Foi humilhada por um cidadão aqui da região de Alphaville, 2 policiais humilhados aqui, depois um casal humilhando também um policial no Rio de Janeiro, não sei se foi um policial, um fiscal, acho que um fiscal no Rio de Janeiro, uma mulher que até perdeu o emprego lá no Rio por humilhar um policial. Cenas dantescas desse senhor desembargador, né? Eu acho que ele devia se desculpar publicamente com esse cidadão, o cidadão da polícia, que eu repito, uma polícia mal paga, já extremamente mal paga, mal falada, toda hora metem o pau na polícia, ou porque defendeu a sociedade, ou porque caminhou errado e tal. O erro na polícia aparece mais do que em qualquer instituição, uma coisa impressionante. Se um jornalista comete um erro, não aparece tanto. Se um médico comete um erro, não aparece tanto. Enfim, e a polícia só dá um cacete na polícia, né? E o cara foi chamado de analfabeto. Você já deve ter visto a cena. Eu não tinha visto e não faria nem questão de ver. Está rodando aqui no YouTube, quando o desembargador abordado. Você pode até, num país como o nosso, pobre como o nosso, você pode contestar o valor da multa do uso da máscara. Eu acho que não deve multar ninguém para usar máscara. Você tem que fazer campanha e mostrar que o uso da máscara é fundamental para você não morrer, para você não contagiar ninguém, para você não contagiar alguém da sua família, o próximo mais próximo, ou o próximo que está do lado, e disseminar essa doença que está matando gente pra caramba no mundo inteiro, cuja única salvação é a vacina. Então você tem que conscientizar o povo de que você precisa usar a máscara. Você botar em 500 paus um cara que vai ganhar o auxílio emergencial de R$600 é um absurdo, né? Então você pode até contestar o valor da multa e tal, mas tem que fazer campanha de conscientização em todos os sentidos para que o cara use máscara. Agora, esse senhor, como desembargador, um homem de leis, deveria saber que, mais do que nunca,
independente do decreto ou da lei ou daquilo que foi criado em Santos, ou em São Paulo, ou no Brasil inteiro, o uso da máscara é fundamental para você evitar que um cidadão que está perto de você seja contaminado, que você mesmo seja contaminado, né? Agora, usar qualquer profissão, né? Usar qualquer instituição, que aliás é paga pelo dinheiro público, para chamar alguém de analfabeto, é uma coisa absurdamente desnecessária, uma coisa ruim, difícil de se ouvir, o que mostra a desigualdade social que nós temos no Brasil. A pessoa, porque tem um diploma, ou então porque o sujeito tem dinheiro mais que o outro, ou porque tem uma profissão que julga melhor que o outro, se julga no direito de humilhar as pessoas. Isso é um absurdo. O policial teve uma atitude absolutamente correta, digna, como a maioria dos policiais tem, a bem da verdade. E quem não tem, a maioria das vezes é punido na polícia, e tem que ser punido, porque o cidadão tem que estar do lado da lei. Se ele está defendendo a lei, ele tem que estar do lado da lei. Mas o desembargador cometeu erros absurdos ali. Qualquer termo que você tente para se desculpar ali, a não ser que seja realmente dizer, olha, eu cometi uma imbecilidade, eu fiz uma coisa que não devia fazer, eu desrespeitei um ser humano, entendeu? E estou aqui para pedir desculpas e pagar por isso também. Independente de ser um homem de leis, ele tem que ser processado pelo policial ou pelo Estado para que ele responda juridicamente pela humilhação que o rapaz foi exposto, chamado de analfabeto e tal, e ele se manteve tranquilo. Você viu o tamanho do cara? Pô, o cara parecia um armário. Se ele dá se ele ergue a mão para esse desembargador, não precisa nem erguer, o cara caía no chão ali. Em nenhum momento o cara perdeu o respeito. Ele, vou ligar para o secretário. Pô, você pode ligar para o secretário, não tem problema nenhum. Fala aqui com o secretário. Não vou falar com o secretário, não preciso falar com o secretário. Estou cumprindo aqui uma função que eu tenho que cumprir. Não é? O cara foi digno, extremamente digno. Eu acho tão ridículo o que fez o senhor desembargador com esse cidadão, que não tem nem o que comentar. Você usar uma posição social para humilhar alguém, você usar uma posição de profissão para humilhar alguém, você usar uma instituição jurídica ou qualquer outra instituição que você faça parte, qualquer cargo ou função que você tenha, quem quer que você seja, não é? Humilhar alguém não te dá o direito de humilhar alguém. Uma carteira, um diploma, não te dá o direito de humilhar o próximo como foi humilhado aquele policial. A própria exposição desse senhor falando com o policial já é uma pena tão ridícula que ele deve estar envergonhado do que ele fez. Se não está envergonhado, deveria estar envergonhado, porque é uma atitude indigna da posição que ele ocupa de desembargador, que é altamente respeitável, mas não dá o direito a ninguém, nenhum cargo dá o direito a alguém de humilhar qualquer ser humano como foi humilhado aquele policial. E depois ainda rasgar a multa e jogar no chão. Você pode até contestar o fato de que você não quer usar máscara, que você não vai cumprir a lei. Você pode até contestar esse fato, mas daí humilhar alguém é tão ridícula a exposição do cara que isso já é uma pena pro cara. Porque todo mundo vai passar a olhar esse senhor de uma maneira diferente, os amigos, a própria família vão contestar o que esse cara fez com o policial. É uma coisa absurda, inaceitável. A polícia já ganha tão mal para correr atrás de bandido, para tentar colocar a lei e ordem, e de repente o cara vai ser humilhado. Não dá. Esses policiais todos que eu vi que foram humilhados até agora tiveram atitudes perfeitas, não é? Simplesmente ouviram o sujeito que os humilha. Um era acusado de bater na mulher, quando chegou aqui o cara meteu a boca no policial e na policial que estava com ele. O cara teve uma tranquilidade tão grande em lidar com o cara e tal, que eu não sei se eu teria. Sinceramente, eu não sei se eu teria. O cara, um armário, também ficou na dele, como esse policial em Santos, cumprindo a função dele, não extrapolando, não respondendo aos ataques absurdos
de quem lhes atacava, mostrando uma educação acima do normal e uma paciência ainda acima do normal, porque um cara com um corpo daquele tamanho se parte para cima do sujeito e exerce a autoridade dele, pronto, acabou. Era só o fato de ele querer prender o cara ali e pronto, acabou. Eu repito, cargo, função, posição social não dá o direito de você humilhar ninguém. Mas a humilhação foi tão clara, mesmo que o cidadão queira voltar atrás, a humilhação foi tão... transbordou a humilhação na imagem, uma ignorância absurda ali, que a pena do cara já está ali. Ele precisa responder a um processo. Eu acho que o Estado, não sei qual atitude vai ser do Estado em relação a esse cidadão, entendeu? Mesmo porque o uso da máscara é fundamental. Eu repito, lavar as mãos, o que eu sempre falei, é o que nós temos. Máscara é o que nós temos. Para nos defender, é a linha de frente que nós temos, porque não tem remédio esse raio dessa doença e não tem vacina. Estão surgindo algumas especulações de vacina francesa, de vacina inglesa, de vacina chinesa, de vacina russa, que já na segunda fase de testes os russos anunciaram hoje que curaram a maioria das pessoas de Covid e tal. A vacina salva o mundo, mas até lá você tem que observar os protocolos, a máscara é fundamental. E mesmo que você queira contestar se você deve usar ou não a máscara por imposição do Estado, se você não tem o dever cívico como cidadão de salvar a vida do seu próximo, né? De impedir que essa doença se dissemine, porque você não vai arriscar matar uma pessoa só, você vai arriscar matar milhares de pessoas, sendo o único cara contaminado. Veja na Europa que os países voltaram a ter os chamados casos de rebote. Estão falando até em segunda onda, né? A França se recusa a reconhecer uma segunda onda, mas tem 500 novos casos de Covid depois de ter considerado a doença já ultrapassada na sua primeira fase. A Espanha já anunciou um recolhimento na cidade de Barcelona, recolhimento não imposto pela lei, mas sugerido pelas autoridades para que a doença não volte a se espalhar como está se espalhando na Catalunha e também em Madrid. Então nós temos casos enormes da doença em países que já tinham pensado que tinham controlado a doença. Imagine no Brasil que nós fizemos tudo errado, quebramos a economia, porque a nossa economia está no chão, 15 milhões de desempregados, eu ainda acho que não é um número verdadeiro, eu acho que tem mais desempregado no Brasil do que já estão anunciando, eu falo isso há muito tempo. Estavam anunciando 12 milhões, 13 milhões até semana passada. Falei, os caras estão de brincadeira, tem no mínimo 20 milhões de pessoas que... Por que não contam, por exemplo, os informais que tentaram 2 ou 3 anos, né, conseguir um emprego, recolocação no seu mercado de trabalho, e o ano passado foi o pior ano da economia brasileira em todos os tempos, e o cara não conseguindo voltar ao mercado de trabalho, o que ele fez? Ele virou informal, virou camelô e, sei lá, seguiu a sua vida fora do campo de trabalho. Então nós devemos ter seguramente entre 20 e 25 milhões de desempregados no Brasil. Essa é a grande realidade. Então nós quebramos a economia. Nós aproveitamos para quebrar a economia com medidas tomadas fora da época, em momento inadequado. Quebramos o país sob o pretexto de que estávamos usando a ciência. Não é? Que ciência que nós estamos usando se a gente está em segundo lugar em números de casos e mortes? Só perdemos para os Estados Unidos. Se a gente tivesse sacrificado a economia e morrido menos gente, aí você fala, pô, realmente você está no caminho correto. O exemplo é o da Suécia, que deixou tudo aberto, né? E teve uma economia com quebra de 4,5%. Do lado, atravessando a ponte, né, tem a Dinamarca, que fechou tudo, muito antes de qualquer outro país do mundo, ou fechou quando fechou o primeiro, quando fechou o Vietnã, a Dinamarca já fechou. Lá na Dinamarca, atravessando a ponte da Suécia, que tomaram atitudes diferentes em termos de economia, os dinamarqueses tiveram uma quebra um pouco menor da economia, não foi tão grande quanto se podia prever a diferença da Suécia, que deixou a economia aberta, e a Suécia. Só que morreram
8 vezes menos dinamarqueses, 9 vezes menos noruegueses, que também é do lado, são os países nórdicos, né? Do que morreram na Suécia, que resolveu deixar o país aberto. Quebramos a economia, mas mataram mais gente. Esse é o grande detalhe. Aqui nós temos o segundo maior número de casos do mundo de gente morta, que também não é verdadeiro. Você acredita que morreram só 70 mil pessoas no Brasil? Claro que não. Morreu muito mais gente do que isso. E agora está morrendo gente de fome também. Então nós erramos na economia, né? Como poderiam dizer os adeptos aí da ciência, erramos na economia porque deixamos tudo aberto, fechamos fora de época, mas deixamos aberto lá na frente. Quando o vírus já havia se espalhado, a gente estava fazendo carnaval de rua aqui em São Paulo, Salvador, Recife, Manaus e daí por diante, não é? E erramos também na ciência, porque nós temos um transporte coletivo, por exemplo, que o Estado nunca cumpriu com o seu dever de fazer com que o transporte coletivo não tivesse aglomeração, é um dos principais pontos de contágio. Esse é apenas um dos erros do Estado. Se você for pegar os erros que aconteceram no Brasil, em São Paulo e no Brasil, você vai ver que o Estado não cumpre o que ele manda fazer. Faço o que eu falo, mas não o que eu faço. É aquela história, você tem uma obrigação uma atrás da outra, né? Mas o Estado não cumpre a parte dela. Então, a gente fez tudo errado. Independente de todo esse quadro, o que esse cidadão fez em Santos foi realmente deplorável, lamentável, usar um cargo para denegrir um cidadão que está ali para cumprir o seu dever, né? Em que em nenhum momento o policial perdeu a calma e nem foi ignorante. Pelo contrário, quem fez isso foi o seu interlocutor. Deu uma carteirada que já é bem claro aqui no Brasil. Vou ligar direto para o secretário de Segurança e tal. Mas o próprio vídeo que você vê já desmoraliza o cidadão que toma essas atitudes. É uma atitude muito, muito feia, ridícula, mas é a cara do Brasil, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem colocações diferentes, quem tem posições que se julgam posições superiores, ninguém é superior a ninguém, mas quem se acha melhor que os outros, e tem muita gente que se acha melhor que os outros, ultrapassa os limites da realidade e comete esses erros brutais. Não é de forma alguma aceitável a atitude desse desembargador em relação ao policial. Isso aí é inaceitável e tem que haver uma cobrança por parte da justiça a respeito disso, porque é um flagrante desrespeito à lei e, mais do que isso, um desrespeito ao ser humano, que aí sim é inaceitável. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.